Você achou que já tinha visto tudo. Achou que conhecia os nomes. Achou que entendia as histórias. Mas algumas não aparecem em gira aberta. Algumas não gostam de palco. E algumas, simplesmente, não respondem quando são chamadas por curiosidade. Essa não é a parte 2 para repetir o que já foi dito. É para falar das que caminham à margem da própria margem. Das que não pedem licença. Das que trabalham onde quase ninguém olha. Se na primeira parte você ouviu nomes pouco falados, agora você vai ouvir nomes que quase não são pronunciados. Então, respira, porque hoje a conversa não é sobre popularidade. É sobre presença. E presença, você sente antes de entender. E se você está esperando algo exótico para entretenimento, talvez esse vídeo não seja para você. Mas se você quer entender onde certas forças realmente operam, então preste atenção. Porque hoje não é sobre fama espiritual, é sobre linhagem. O que leva uma pombagira a ser rara não é poder, não é força, não é falta de trabalho. Muitas vezes é liberdade. A energia de liberdade que essas entidades carregam, liberdade de fala, de desejo, de postura, de autonomia espiritual, frequentemente, digamos, censurada. Porque liberdade feminina sempre incomodou, dentro e fora da religião. Algumas pombagiras não foram feitas para caber em formato domesticado. Elas não pedem aprovação. Elas não suavizam discurso. E não atuam para agradar expectativa moral. E quando uma entidade não aceita ser moldada, ela começa a ser chamada de forte demais, pesada demais, profana demais. Mas o que é profano? Afinal, profano para quem? São diretas demais. Certas linhas são cruas demais. E é aí que nasce a raridade. Não porque não existam, mas porque nem todo mundo sustenta. Então vamos começar. Hoje a gente vai falar de nomes que não foram feitos para vitrine. E se você quer entender de verdade, sem romantizar, sem demonizar, já se inscreve no canal. Deixa seu comentário. Assim você ajuda as histórias do tio Baltazar a circularem. Agora sim. Vamos. A primeira dessa lista é uma das mais enigmáticas pombagiras, Rainha das Sete Calungas. Ela é a grande senhora do cemitério, embora seja menos conhecida do que outras entidades da mesma linha, como Rosa Caveira. E isso tem uma explicação simples e profunda ao mesmo tempo. Sua função não está na Terra, por isso, raramente a vemos. Nós, encarnados, tendemos a conhecer os espíritos apenas quando eles se manifestam em terreiros. É no momento da incorporação que conseguimos percebê-los, ouvi-los e sentir sua atuação direta. Mas essa manifestação representa apenas uma fração mínima do que realmente fazem. É apenas a parte do trabalho em que atuam junto aos vivos. Os espíritos da Calunga exercem funções muito específicas. Alguns guiam almas recém-desencarnadas. Outros guardam determinados campos espirituais. Há aqueles que protegem, que organizam correntes energéticas e os que abrem e fecham portais entre os planos. Juntos, compõem uma engrenagem invisível que sustenta o equilíbrio do cosmos espiritual. Por exemplo, Tata Caveira é um espírito que tem papel de guia. Os mortos vão até ele para ter direcionamento. Portanto, essa entidade tem um papel que está mais próximo ao que é esperado de um guia de Umbanda, o de aconselhar e ajudar. Já a Rainha das Sete Calungas tem uma função mais distante, menos linha de frente e mais sentada em um trono. Rainha das Sete Calungas tem um papel de regente astral. Ela é senhora dos caminhos pelos quais os mortos transitam, seja para seguirem definitivamente ao lado de lá, seja para retornarem em missão espiritual. Seu trabalho está nos portais, nas passagens, nas encruzilhadas invisíveis entre mundos. Ela não é o tipo de espírito que trabalha rotineiramente em terreiro, oferecendo consultas ou resolvendo questões cotidianas. Essa não é sua natureza. Ela não atua na superfície dos acontecimentos humanos. Ela é uma regente. E como regente, governa forças profundas. Ela rege as forças da Calunga. Sempre que se comunica com um caveira, ou qualquer outro espírito do cemitério, Rainha das Sete Calungas, indiretamente, está lá. Justamente por sua função,
É raro que alguém a carregue. Como foi dito, ela não costuma ser guia, e sim uma força maior, mais ampla. Rainha das Sete Calungas é muito respeitada por entidades muito velhas, como Tatá Caveira e Rosa Caveira. Todo o espírito que está em seus domínios só consegue trabalhar em terra, indiretamente, por causa dela. Por ser uma rainha, nossas questões mundanas podem parecer pequenas a seus olhos. Por isso, raramente se dobra às nossas vontades. É muito difícil que ela aceite uma oferenda para realizar algum tipo de trabalho. E quando aceita, a oferenda não pode ser pequena. Deve ser algo digno da realeza. Sua força não conhece limites, resolve questões que parecem impossíveis. Afinal, estamos falando de uma das pombagiras mais antigas. Sua origem se confunde com a própria origem da calunga. Por ser pouquíssimo comum em terra, temos poucos registros sobre ela, e menos ainda sobre sua origem. A segunda provavelmente é a mais intensa dessa lista, Pombagira Rainha dos Infernos. E antes de qualquer interpretação apressada, é preciso compreender o que infernos realmente significa dentro desse contexto espiritual. Não se trata do inferno teológico, eterno e punitivo das tradições cristãs. Aqui, inferno representa os campos densos do karma, os territórios espirituais onde enfrentamos as consequências de nossas próprias escolhas. Rainha dos Infernos é uma entidade que atua justamente nesses níveis profundos. Sua linha de trabalho está relacionada a dívidas kármicas, pactos antigos, compromissos espirituais e missões de vida que atravessam encarnações. Ela não trabalha na superfície das questões humanas, ela atua nas raízes. Se observarmos com profundidade, o próprio processo reencarnatório pode ser entendido como uma travessia pelos nossos infernos pessoais. Reencarnamos porque ainda há o que ajustar. Voltamos porque ainda há o que aprender. Enfrentamos dores, desafios e repetições até que algo dentro de nós finalmente evolua. Nesse sentido, o inferno não é um lugar de condenação, é um campo de lapidação. É exatamente nesses campos que a Rainha dos Infernos opera. Ela rege zonas espirituais onde antigas dívidas são organizadas, onde ciclos precisam ser encerrados e onde almas assumem responsabilidades que vêm de muito antes desta vida. Seu trabalho é profundo, sério, muitas vezes invisível aos olhos de quem busca apenas soluções imediatas. Talvez por isso ela seja tão rara. Seu nome não é aceito em muitos terreiros de Umbanda. Em ambientes de matriz mais cristianizada, a palavra inferno carrega um peso negativo quase automático. Há uma tendência natural de líderes espirituais evitarem essa nomenclatura, substituindo-a por algo mais neutro. Não é incomum que, ao se manifestar em determinados contextos, ela adote um nome mais aceito, como Maria Padilha da Lira, por exemplo, especialmente quando deseja acompanhar seu médium em um espaço onde sua essência não seria plenamente compreendida. Esse fenômeno não é engano, é estratégia espiritual. Quando há vínculo verdadeiro entre entidade e filho, muitas vezes ela flexibiliza a forma para preservar a conexão. Em outros casos, porém, ela simplesmente não se manifesta. Permanece à distância, observando, e abre caminho para que outra entidade mais alinhada com aquele ambiente se aproxime e tome a frente, temporariamente. Porque a Rainha dos Infernos não se adapta por necessidade, ela se adapta por consciência. E quando encontra um espaço sem amarras, sem dogmas excessivos, onde sua natureza pode se expressar sem filtros, aí sim ela se apresenta em plenitude. Não como punição, não como ameaça, mas como soberana dos campos kármicos, aquela que rege os processos profundos de ajuste espiritual e compreende que, antes da luz plena, muitas vezes é preciso atravessar as próprias sombras. Pelo motivo discorrido acima, ela se manifesta quase que exclusivamente na quimbanda. Essa pombagira, e espíritos que trabalham nesse campo no geral, têm uma visão diferente da nossa, em relação a karmas e permissões. Ela sabe que tudo que se faz, se paga. Por isso, pode muitas vezes não se opor a trabalhos considerados negativos. Isso não ocorre por ela ser permissiva, mas porque ela enxerga que tudo o que acontece nesse plano é pequeno, perante ao tamanho real das coisas. Assim como foi dito da Rainha das Sete Calungas,
Essa rainha também está mais como regente, e menos no contato direto conosco. Trabalhos e oferendas com essa poderosa pombagira geralmente envolvem ouro, alimentos e bebidas finas, e peças que simbolizam riqueza. Ela é uma rainha, e exige ser tratada como tal. Não pense que é possível oferendar para uma entidade assim apenas cachaça e padê. A terceira dessa lista carrega um mistério diferente. Seu nome já revela seu território. Pombagira, Boca da Mata. Ela é rara, e isso não é por acaso. Sua morada não está na calunga, nem nas encruzilhadas urbanas. Ela habita a densidade da mata fechada, onde o som da cidade não alcança e onde a natureza ainda pulsa em seu estado mais bruto. Não se oferta a Boca da Mata na entrada da floresta. Não é entidade de beira de caminho. Seus assentamentos e oferendas, quando autorizados e orientados espiritualmente, pertencem à profundidade da mata. É no interior, onde a luz do sol entra filtrada pelas folhas e o ar é mais úmido e carregado de vida, que sua força se manifesta com mais intensidade. Isso explica por que é tão raro alguém carregá-la. Vivemos, socialmente, cada vez mais desconectados da natureza. Nossas rotinas são de concreto, tecnologia e pressa. Poucos ainda têm ligação verdadeira com a mata, com o silêncio do verde, com a linguagem das folhas e do vento. Boca da Mata não é uma pombagira de salão. Ela é senhora das magias naturais. Trabalha com ervas, raízes, resinas, incensos naturais e forças elementares. Sua atuação está no poder oculto das plantas, no conhecimento ancestral das folhas, no fogo que consagra e na fumaça que eleva intenções. Onde a erva que cura, folha que limpa, fumaça que conduz e terra que absorve demandas, a sua influência. Ela rege o lado selvagem da espiritualidade. O lado que não foi domesticado. O lado que ainda obedece às leis antigas da natureza. A quarta é Pombagira Sete Trevas. Seu nome já aponta o território onde atua, a escuridão. Mas, assim como nos casos anteriores, é preciso compreender o símbolo antes de julgar a palavra. Trevas não significam mal absoluto, significam ausência de luz. E a ausência de luz é, muitas vezes, o cenário onde somos obrigados a escolher um caminho. Existe uma profunda semelhança entre trevas e encruzilhadas. Na encruzilhada, somos colocados diante de direções possíveis. Precisamos decidir. Permanecer parado não é uma opção permanente. Já nas trevas, o movimento também se impõe, porque ninguém suporta ficar indefinidamente no escuro. A escuridão nos pressiona. Ela nos obriga a buscar saída, clareza, posicionamento. As trevas são um estado de transição. Um ponto onde a luz ainda não chegou, mas onde algo precisa ser feito para que ela venha. É exatamente nesse campo que Pombagira Sete Trevas trabalha. Ela atua nas sombras da consciência, nos momentos de crise, nas fases em que a pessoa se sente perdida, confusa ou atravessando um período denso da própria vida. Seu trabalho não é criar a escuridão, é conduzir dentro dela. É organizar forças quando tudo parece desorganizado. É sustentar o movimento quando o medo paralisa. Assim como uma encruzilhada exige decisão, as trevas exigem transformação. E é nesse ponto que sua atuação se torna fundamental. Ela rege os processos internos que antecedem a mudança. Afinal, a noite é mais escura antes do amanhecer. Pombagira Sete Trevas é, sobretudo, uma entidade de quimbanda. Sua vibração é mais densa, mais direta, menos adaptada a ambientes excessivamente moralizados. Ela trabalha com a verdade crua dos processos espirituais, com aquilo que precisa ser encarado antes que a luz possa, de fato, se estabelecer. Ela não é a treva. Ela é a consciência dentro dela. E quando alguém aprende a atravessar a própria escuridão, descobre que as trevas não eram o fim, eram apenas o caminho. A próxima é Pombagira Mundana. O próprio nome já carrega sua essência. Mundana não é um termo pejorativo, é descritivo. Indica aquela que foi da rua, que viveu o mundo em sua intensidade, que se lançou à experiência humana sem reservas. É a pombagira que conheceu os extremos da vida social, emocional e material.
Sua vibração está muito ligada ao ambiente do cabaré, às casas noturnas, aos salões onde música, sedução, conflitos e segredos se misturam. Nesse sentido, ela tem características semelhantes às pombagiras da lira. O reino da lira, dentro da quimbanda, está associado aos campos da boemia, da arte, da música, da sedução, dos prazeres e também das ilusões humanas. É o reino onde se trabalha com magnetismo pessoal, encantamento, jogos emocionais, prosperidade ligada à vida noturna e às relações intensas. A lira representa o palco da experiência humana, onde desejos e vaidade se encontram. Pombagira mundana transita com naturalidade nesse território. Mas há algo que muitos ignoram. O povo da rua aprende muito. Quem vive na rua ou no cabaré escuta conversas, presencia intrigas, observa intenções ocultas. Aprende a ler olhares, a perceber mentiras, a identificar oportunidades. E, espiritualmente, isso se traduz em conhecimento de mandingas. Ela pode até se apresentar como uma pombagira bonita, charmosa, envolvente. Pode sorrir, dançar, falar doce. Mas por trás da aparência sedutora, há uma feiticeira experiente. Uma entidade que entende profundamente os desejos humanos e sabe manipular energias com precisão. Pombagira mundana não é superficial. Ela conhece o mundo porque se jogou nele. E justamente por isso, domina suas regras ocultas. Cada uma dessas pombagiras carrega um campo específico de atuação. Umas regem portais da calunga. Outras dominam a mata profunda. Há as que trabalham nos campos do karma, nas trevas da consciência ou nas ruas movimentadas do mundo humano. O que todas têm em comum é isso: profundidade. Não são arquétipos rasos. Não são personagens folclóricos. São forças espirituais que atuam em engrenagens muito maiores do que aquilo que normalmente enxergamos em um terreiro. Algumas se manifestam pouco. Outras quase nunca. Algumas adaptam seus nomes. Outras permanecem ocultas até encontrar um ambiente alinhado com sua essência. E talvez o maior erro seja tentar reduzir essas entidades a rótulos simples. Se esse conteúdo abriu sua mente, te trouxe uma nova visão ou aprofundou algo que você já sentia, então você já deu um passo além da superfície. Agora eu quero saber de você. Qual dessas pombagiras mais te chamou a atenção? Comenta aqui embaixo. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender que espiritualidade não é só luz, é também profundidade. E se você quer continuar aprendendo sobre essas linhas raras e pouco faladas, se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque ainda tem muito mistério para a gente explorar.